Olá, ouvintaiada maravilhosa! Boas-vindas ao terceiro volume deste compêndio místico chamado Galinho no Me Conta. Se você está conhecendo o Galinho no Me Conta pela primeira vez através desse episódio aqui, eu vou recomendar que você ouça esse episódio até o final, mas volte lá nos outros dois que nós já temos. O primeiro sobre a Shiva, o segundo sobre o Ifrit, e acompanhe já tudo o que foi falado. Nesse volume de hoje, a gente vai investigar melhor, entender a história do velhinho, o sábio, o quase avatar dos raios e trovões, Ramuh. E dos arquivos mais secretos do galinheiro, o livro mais oculto de todos. Descoberto por Abdul Al-Galinhad, com tradução para o português brasileiro pelo estudioso Dr. Leon Cleveland. As palavras proibidas agora entram em sua mente através dos seus inocentes ouvidos. O livro das entidades cósmicas, interplanetárias e supradimensionais. O Galinhonômico. Volume 1. As Summons de Final Fantasy. Diferente dos primeiros casos que a gente viu aqui no Galinho no Me Conta, o Ramuh ele segue por uma direção bem única. Ele é, assim, uma deliberada farofa de referências e possíveis misturas de raízes múltiplas e muito, muito diferentes. Então, nesse episódio do Galinho no Me Conta, a gente vai analisar o Vovô Trovão diante de 3 pontos diferentes. Primeiro, a gente vai falar do arquétipo do velho sábio, que é algo muito comum nos folclores e mitos pelo mundo. A gente vai falar também das raízes etimológicas, porque tem bastante coisa a ver com isso, a origem do nome dele. E, por fim, o que foi provavelmente a figura mitológica que inspirou, vamos dizer assim, o cerne, né, o núcleo do que é o Ramuh. Independente de onde veio ou não, o arquétipo do velho sábio é uma das coisas mais comuns no imaginário coletivo de todos nós. Seja por causa do arquétipo junguiano, Jung vai falar que arquétipos são formas de enquadrar e definir as coisas que, na verdade, nós evitamos de ser no mundo. Ou também as múltiplas figuras literárias, tipo Merlin, Gandalf, e alguns jogos e coisas que não são necessariamente literatura, como, por exemplo, Fizban o Fabuloso, Elminster e muitos outros velhos sábios. Se eu pedir pra você imaginar um velho barbudo, um velho sábio barbudo, você vai provavelmente imaginar a imagem de algo muito próximo do Ramuh. E esse arquétipo, ele concentra nele mesmo muito símbolo e muito significado, tradicionalmente de, como o nome sugere, sabedoria, né? Aquele que pode, e normalmente faz, ajudar as pessoas, seja um protagonista, o herói em sua jornada ou a humanidade como um todo. No próprio Final Fantasy, o Ramuh desempenha esse papel, né? Mais notoriamente no Final Fantasy VI, onde ele serve de guia e intermédio para Terra, no caso, a personagem do Final Fantasy, e os Espers, que é uma outra coisa, e eu não vou falar muito para não dar spoiler do Final Fantasy VI, mas é isso aí. E olha, como vocês sabem, eu sou grande fã de tarô, então vou ter que falar aqui que o arquétipo do velho sábio está presente na carta do Eremita, um dos arcanos maiores, e ele simboliza bem esse arquétipo. E assim, para além dos exemplos que eu já citei, eu vou puxar a sardinha aqui pro Digimon, porque, enfim, Galinho no Me Conta quem faz sou eu, então a gente vai ter que lidar com isso. O velho sábio ele aparece em vários lugares, e no Digimon ele aparece na forma de um Digimon também, pasmem, que é o Gigimon. Tem esse nome porque Oji-san seria avô, né? Então Digimon seria uma forma carinhosa de falar o monstrinho que é um vovô. E sempre que o Digimon aparece nos jogos de Digimon, ele é uma figura que tá guiando os Digimons e o mundo analógico sempre junto. E o outro exemplo clássico disso é o It's Dangerous to Go Alone lá do Zeldinha. E se a gente junta o arquétipo com as possíveis raízes etimológicas do Vovô Trovão, as coisas vão ficando cada vez mais claras nesse sentido. Não seria a primeira e nem a última vez que vovô e raios vão estar juntos nesse episódio e no mundo inteiro. Tudo leva a crer que, na verdade, o Ramuh ele teve inspirações de várias entidades, sendo as mais fortes as mitologias mesopotâmicas e hindu.
existem vários palpites, né, diferentes aí para a origem do nome do Ramu, do Vovô Trovão, né? Alguns deles são, acho que, felizes coincidências, assim. Por exemplo, um anjo no livro de Enoque que se chama Ramiel, e esse nome significa o trovão de Deus em hebreu, né? E do lado hebraico das coisas ainda, Raam significa trovão e ele é provavelmente uma das possíveis raízes etimológicas aí do nome Ramu por si só. Um outro palpite que a galera costuma ter em relação ao Ramu é a semelhança óbvia com o nome do rei do mitológico continente afundado, Mu. O nome do rei de Mu era Ramu. Uau, pois é. Mas eu já vou dizer pra vocês que essa é só uma coincidência super feliz também, porque o rei de Mu não tem nada parecido com o nosso querido Vovô Trovão, a não ser o nome. Mas eu acho que a principal fonte etimológica do nome Ramu se vem dos espíritos mesopotâmicos chamados de Lamu. Os Lamu são uma classe de espíritos que protegiam a morada de alguém contra demônios, basicamente. Então, embora os seus poderes e campos de patronagem estejam mais relacionados ao lar e às águas, tem gente que pensa também que Lamu não era só relacionado às águas, mas o controle do tempo que envolvia afastar tempestades não muito bem-vindas. Lamu também significava peludo ou felpudo, né? Na língua deles, na língua mesopotâmica, mas todas as vezes que um Lamu era representado, chuta qual era a representação deles. Um velho barbudo. Há também a galera que acha que Ramu poderia ser uma amálgama de nomes de Rama e Vishnu. Rama é o protagonista de um épico hindu super famoso, que é o Ramayana, e até os dias atuais cultuado como o 7º avatar de Vishnu. Pra quem não tá ligado, o avatar é a representação que um deva, ou deus hindu, decide usar na Terra em momentos específicos ou porque simplesmente quer. E Rama, que era esse personagem aí do épico, seria o 7º desses avatares. O Ramayana, ele segue a história do Rama, a vida dele, é tipo a vida e aventuras do Rama mesmo. Do nascimento à sua morte, e como ele teria sido e transformado num dos maiores reis de toda a Índia. Agora, a questão de Vishnu é interessante porque eu mencionei lá no episódio da Shiva que era parte de uma trindade que eu já tinha falado antes também, que era o Trimurti, que é composto por Brahma, o criador, Shiva, o destruidor, sendo Vishnu o preservador. Ou seja, Brahma cria, Vishnu cuida para que aquilo siga o fluxo natural até que Shiva venha destruir. Eles são aparentemente a mesma pessoa e não são ao mesmo tempo. É uma questão muito curiosa essa de divindades que possuem várias facetas, porque às vezes elas são a mesma faceta, às vezes elas não são a mesma faceta. Ponto é que a amálgama talvez seja do fato de que Vishnu e Rama, eles eram o Maryada Puroshtama, que significa o homem ideal, sábio e comedido, empático e firme. E essa empatia e firmeza de espíritos que o Ramu apresenta pra gente são, não por coincidência, relacionados também a um outro deus, e esse é o que eu acredito ser a grande inspiração, talvez a maior e mais importante inspiração pro Vovô Trovão. Eu tô falando de Indra, o rei dos Devas. O que me faz entender o Indra como a principal inspiração do Ramu vai um pouquinho além do fato de que nas primeiras traduções o Ramu veio com o nome de Indra,
aqui pro ocidente, né? Indra é na religião védica, que é mais como se fosse uma versão beta do atual hinduísmo. Ele é o Deva, que é o deus dos raios, chuvas, rios e trovões. A descrição física do Indra varia bastante, geralmente transitando entre aqueles seres andrógenos de cabelos ondulados que a gente vê em imagens impressas do hinduísmo, até estátuas que estão como se fosse um pré-Buda, sabe? É bem curioso porque uma figura tão imponente como Indra não é tão frequente nos jogos, né? Indra vai ser mencionado e é um personagem atuante do antigo anime Shurato, porque Shurato ele usa a religião védica como um todo ali para os mitos védicos, né? Para embalar o seu lore. Mas, fora isso, a gente vai ver o Indra basicamente em alguns jogos da série Shin Megami Tensei, como era esperado. Mas, o mais legal de todos, eu pesquisando, não conheci esse jogo, pesquisando pra esse episódio, um jogo de navinha, onde a gente controla o que seria um Indra lutando contra o principal inimigo dele, que é o Vritra. Mesmo assim, Indra ele é a divindade mais mencionada no Rig Veda, que são os hinos que deram origem à religião védica. Em todas as versões, de qualquer maneira, seja por aparições em jogos, mídias alternativas, algo é muito comum e aparece sempre: o Vajra. Vajra é literalmente o termo sânscrito para relâmpago, e é a arma do Indra. Você já deve ter visto Vajra em alguns jogos e mídia no geral. Imagina como se fosse um cabo de uma arma, uma espada, alguma coisa assim, mas só o cabo, e nas duas pontas você tem como se fosse uma massa, né, pros dois lados. Isso é o Vajra. Aquele negócio que o Shurato segura, sabe? Isso é o Vajra. Dá um tempinho pra você pesquisar aí na internet que você vai ver, é meio chatinho de escrever ele mesmo. Mas o Vajra, ele sempre vai aparecer como uma arma de força, simbolizando, geralmente, olha lá o que eu falei lá em cima, firmeza de espírito e poder espiritual bruto. Não à toa, por exemplo, em Slay the Spire, Vajra é um artefato que aumenta o dano dos seus ataques, né? E aí, nos mitos, né, o Vajra ele não é empunhado pelo Indra só como o sinal do status do rei dos Devas, né? Mas também porque ele é o único que aguenta o tranco de fazer isso. Num dos mitos mais clássicos do Indra, e talvez o que a maioria das pessoas vão considerar aí o principal mito dele, o Senhor dos Devas ele enfrenta o seu arqui-inimigo, que é o Vritra, e o Vritra teria se enroscado numa montanha, fazendo com que os rios, 7 rios que fluíam por ali, cessarem o seu fluxo. Então não tinha mais rio, os rios secam basicamente, presos na montanha através do corpo do Vritra, e a humanidade entra em total desgraça, basicamente, né? Fome, peste, sede, doença e a porra toda. Pois é, mas uma simples porrada do Indra com o Vajra foi o suficiente não só para matar o Vritra, mas para explodir a montanha e fazer com que os rios fluíssem novamente. Indra, ele era, antes de tudo, o rei dos Devas, mas mais do que isso, ele era o protetor da humanidade. A humanidade só prosperou novamente, de acordo com o Rig Veda, porque Indra fez isso. Não só o deus dos raios e protetor da humanidade, Indra é também um Deva, deus da ordem. E o julgamento de Vritra só terminou com uma execução sumária através de um relâmpago certeiro e poderoso bastante para matá-lo num único golpe. A magia suprema de Ramu, né, se chama Raio do Julgamento, Judgment Bolt, e acho que já ficou bem claro, né, para quem tá ouvindo o porquê do nome Judgment Bolt, né, mas não custa reforçar. É uma mistura bem legal, porque olha só, quando você mistura o arquétipo do velho sábio com os mitos de Indra, e algumas dessas que talvez sejam, talvez não sejam coincidências, deixam o Ramu sem espaço para dúvida.
Ele é, de fato, um juiz e os inimigos são os réus condenados a sofrerem a execução através de uma das coisas mais divinas em todos os mitos pelo mundo, tá? De Zeus a Thor, de Yahvé a Ahura Mazda. Todos os líderes, deuses, frentes vão aparecer com a forma do velho sábio empunhando ou algo que o sirva como um relâmpago. E isso é para demonstrar a beleza do seu posto e, ao mesmo tempo, o quão fulminante e fulgurante e demonstrar quem é que manda ali. E o mais legal é ver essa mistura toda acontecendo, porque o Ramuh nos Final Fantasy ele sempre vai aparecer como esse arquimago, né? Essa coisa que sempre vai conjurar a magia do seu cajado, que é uma coisa muito comum na imagem do velho sábio. E a figura do mago, além do velho sábio, é uma figura sempre de quem entende e não só entende, mas demanda inteligência e sabedoria para conversar com. Na maioria das vezes o Ramuh ele vai invocar da ponta desse cajado, que é um outro símbolo do velho sábio também, os relâmpagos e trovões para fuder com a vida de todo mundo e destruir em geral. Eu acho que a minha versão favorita disso, no entanto, seja a do Final Fantasy XV, que é muito climático, né? O Ramuh começa a aparecer, o céu começa a se fechar, os relâmpagos meio púrpura começam a surgir, ele abre os céus ali e ele pega o cajado, que na ponta do cajado tem o Ixion do Final Fantasy X, aí mandando um abraço pro nosso unicórnio relâmpago, e aí ele joga o cajado dele, ele bate com o cajado dele como se fosse um relâmpago de fato, fulminando geral no campo de batalha. E esse é uma parada legal porque esse gesto de bater com o cajado no chão é uma coisa que o velho sábio também vai fazer sempre para demonstrar a sua importância. Ele fala assim, ó, ei, minha vez de falar. A diferença é que o Ramuh, quando ele faz, geralmente vem isso junto. E com isso terminamos o terceiro fascículo, o terceiro volume desta obra mística que é o Galionomicon. Agradeço demais você que ouviu, você que tem ouvido e você que tá comentando e gostando demais desse projeto. Eu tô me amarrando muito em fazer. E coloque aqui nos comentários qual é a tua versão favorita do Ramuh. E a gente se vê no próximo fascículo, no próximo volume do Galionomicon. E é melhor vocês se prepararem, porque essa summon que a gente vai ver agora, ele, fora do mundo de Final Fantasy, ele é considerado um velho sábio. Mas no mundo de Final Fantasy, ele é considerado afiado demais. Até a próxima.